E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos hoje com a lista 9. É a lista de estatística 1. Bom, voltamos. Se você não tem a lista, eu vou deixá-la aqui na descrição do vídeo. Se você não assistiu às outras aulas, eu vou deixar um card para você clicar em algum lugar por aqui, para você voltar, né, para as outras aulas. É importante que você assista a correção das outras listas e, sem demorar muito, vamos para a lista 9, lista de estatística 1. Uma coisa que você vai perceber muito é que as questões de estatística do Enem costumam ser fáceis, tá? Elas não têm por hábito ser difíceis. O problema é que elas são trabalhosas, demandam tempo e atenção, como você vai ver nessas questões na 1 e na 2. Olha só a questão 1. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. 20,9 é o tempo em segundo, tá? Raia 1 até a 8. 20,9, 20,9, 20,5, 20,8, 20,6, 20,6, 20,9, 20,96. E ele pergunta qual é a mediana dos tempos. Para encontrar a mediana, eu tenho que colocar os dados num rol. O que é isso? Na ordem crescente ou decrescente, tanto faz, tá bom? E é aí que mora o perigo, porque se você esquecer algum, ou enfim, colocar errado, uma vírgula, alguma coisa, você vai errar a questão. Então aqueles 8 tempos organizados num rol, aqui ó, na ordem crescente, eu optei por ordem crescente, vão ficar assim, tá vendo? 20,5, 20,6, 20,6, 20,8, 20,9, 20,9 de novo, 20,9 de novo e por último 20,96. E a mediana, professor? A mediana é o tempo central, é o termo central. No nosso caso, como são 8 tempos, então vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. Então eu conto 4, esse é um deles, depois 4 de trás para frente, esse é o segundo. Então eu somo esses dois e divido por 2. Então a minha mediana vai ser 20,8 mais 20,9 dividido por 2. Você vê que não é difícil, né? Não tem nenhuma dificuldade nisso aí, a não ser organizar as contas. Isso vai dar 20,85, que é a letra D de dado. Tá? Uma questão de 2015, relativamente fácil, porém, se você não tomar cuidado, vai errar. Questão 2, tá? Também do Enem, essa é de 2014. Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram prova de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então está ali uma tabela. K tirou 33 em português, 33 em matemática, 33 em direito, 34 em informática. L, 32, 39, 33 e 34, e assim todos os outros candidatos, cada um com as suas notas em cada uma das disciplinas. Ele pede lá no final, segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana for a maior. Então, qual é o candidato aprovado? Para isso, eu tenho que calcular a mediana de todos eles. E para isso, eu tenho que pegar aquelas notas e colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu optei novamente por ordem crescente. Então, o candidato K, se você olhar,
já está na ordem crescente, tá? 33, 33, 33 e 34. Mas o candidato L, que ali está 32, 39, 33 e 34, tem que ficar assim, ó. 32, 33, 34 e 39, nesta ordem ou na ordem decrescente, tanto faz. Para o candidato M, ficou 34, 35, 35 e 36. Para o candidato N, 24, 35, 37 e 40. Para o candidato P, 16, 26, 36 e 41. E a mediana, como são 1, 2, 3, 4 valores, vai ser a média aritmética, igual a gente fez em cima, dos dois termos do meio. Aqui, 33 mais 33 dividido por 2 vai dar 33, tá? Aqui, 33 mais 34 dividido por 2 vai dar 33,5. Aqui, 35 mais 37 dividido por 2 vai dar 36, tá? Isso. Ah, não, faltou esse aqui, ó, que é 35, tá vendo? 35 mais 35 dividido por 2, 35. Esse é 36. E aqui, ó, 26 mais 36 dividido por 2, eu já fiz aqui. Vai dar 31. Então, o candidato que venceu, né, que foi escolhido para a vaga é o candidato N, letra D. Tá legal? Você repara que não tem nada de difícil, mas se você bobear, vai errar a questão, tá? Vou apagar. Bom, pessoal, tudo bem? Eu tive um probleminha com a explicação da questão 3 de estatística, então agora eu estava editando, eu percebi e resolvi fazer esse vídeo com o celular mesmo, acho que vai dar para você entender. A questão 3 diz o seguinte: uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Então aqui eu tenho uma tabela em que aparecem, né, a média dos números com defeitos, a mediana dos sapatos com defeito e a moda desses mesmos sapatos. Vamos lá. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com o maior número de reclamações e cor com o maior número de reclamações não serão vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor de sapatos explicando que não serão mais encomendados os sapatos da cor. Bom, ele quer que você diga para a gente, para a questão, qual é o sapato, qual é a cor de sapato e número que tem mais defeito. É isso que ele não vai mais encomendar. Se você observar bem, o número com defeito é fácil saber, 38. Por quê, professor? Porque se eu tenho uma distribuição de sapatos com defeito e a moda é 38, a moda é o que mais aparece. Por definição, a moda é o valor que mais aparece. Então, como 38 é o que mais aparece, 38 é o que tem mais defeito. Tá? Agora, eu tenho que descobrir qual é a cor. É preto 38 ou é branco 38? E para isso eu vou utilizar essa informação aqui. Ó. Ele falou que branco vale 0, preto vale 1 e que a média de zeros e uns é 0,45. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho B sapatos brancos com defeito e cada sapato branco vale 0, então eu tenho B zeros. Se eu tenho P pretos com defeito, então eu tenho P números 1. O que isso quer dizer, professor? Se eu fosse calcular uma média desses zeros e uns, ficaria 0 mais 0 mais 0, mais 0, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, dividido pelo total de sapatos, tá? Que vão ser aqui B e aqui P sapatos. Essa seria a média.
Mas isso aqui a gente pode representar através de uma média ponderada. Ao invés de escrever 0 mais 0 mais 0, eu posso escrever B vezes o 0. E ao invés de escrever 1 mais 1 mais 1, eu sei que são P números 1, eu posso escrever P vezes 1. Essa é a média de zeros e uns, e isso tem que dar 45%, que é 0,45. Tá legal? Se você observar, B vezes 0 é 0. Ou seja, o que nós temos, P dividido por B mais P é 45%. O que isso quer dizer? Que a proporção de sapatos pretos com defeito, dentre todos os sapatos com defeito, brancos mais pretos, é 45%. Como 45% dos sapatos com defeito são pretos, significa que 55% são brancos. Ou seja, a cor de sapato com mais defeito é branco. Ou seja, o sapato que ele não vai mais encomendar é o branco número 38. Tá legal? Branco 38 é a letra branca 38, letra A. Valeu? Bom, voltamos agora então com a questão 4, né? Vamos lá. 5 empresas de gênero alimentício encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas em função dos seus tempos. Isso, em anos de existência. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo, em anos de existência de cada empresa. Então ali você tem a empresa F, ela lucrou 24 milhões em 3 anos, G, 24 milhões em 2 anos, H, 25 milhões em 2 anos e meio, M, 15 milhões em 1 ano e meio e P, 9 milhões em 1 ano e meio. O empresário decidiu comprar a empresa e aí ele quer que você decida. Olha só, como ele vai escolher a empresa que ele vai comprar baseado no lucro médio, né? É o que ele fala ali, ó, em função dos seus tempos de existência. Apresenta um empresário almejando ampliar os investimentos de comprar, para escolher qual delas ele irá comprar, aquela que é o lucro em função dos seus tempos. Ou seja, ele quer aquela que tem o maior lucro em menos tempo. Óbvio, né? Então, eu vou calcular a média, o lucro médio anual de cada empresa, ou seja, quanto ela fatura por ano em média. A primeira faturou 24 milhões em 3 anos, então 8 milhões por ano, tá? Bom, já a segunda, ela faturou 24 milhões em 2 anos, ou seja, 12 milhões por ano. A empresa H faturou 25 em 2 anos e meio, 10 por ano, tá? Só dividir 25 por 2,5. 10 milhões por ano. A M, 15 milhões em 1 ano e meio, 10 também, só dividir. E por último, o P, que faturou 9 milhões em 1 ano e meio. Isso dá 6 milhões por ano, tá? É só dividir o lucro pelo tempo, tá legal? Você vai ter novamente, como eu falei na questão anterior, se eu dividir dinheiro pelo tempo, né? Ano, eu vou ter exatamente, por exemplo, aqui, 8 milhões por ano, tá? A unidade é a divisão dessas duas coisas aqui. Beleza. Então, ele quer aquela que tem mais, é essa aqui, G, ou seja, é a letra B de bola, tá bom? Muito bem. Vamos para o número 5. Deixa eu só abrir aqui. 5. O índice de eficiência utilizado por um produtor de leite para quantificar suas vacas é dado pelo produto do tempo de lactação em dias,
pela produção média diária de leite em quilogramas, dividido pelo intervalo entre partos em meses. Para esse produtor, a vaca é qualificada como eficiente quando esse índice é no mínimo 281 kg por mês, mantendo sempre as mesmas condições de manejo, alimentação, vacinação e outros. Na comparação de duas ou mais vacas, a mais eficiente é a que tem maior índice. A tabela apresenta os dados coletados por 5 vacas. Então, nessa tabela, eu tenho todas essas raças aqui, ó, Malhada, Mamona, Maravilha, Mateira e Mimosa, com seus respectivos tempos de lactação, a sua produção média diária de leite e o intervalo entre partos. Por exemplo, essa primeira, ela tem 360 dias, é o tempo de lactação, a produção média em quilos é de 12 quilos e o intervalo é de 15 meses entre partos. Não importa muito, ele já te disse como calcular. Ele quer saber qual é a mais eficiente. Ele te falou que tudo que você tem que fazer é multiplicar o tempo de lactação pela produção média e dividir pelo tempo entre partos. Tá? Então, tudo que você tem que fazer é multiplicar para o primeiro aqui, 360 vezes 12 e dividir por 15. 310 vezes 11 dividido por 12 é a segunda. 260 vezes 14 dividido por 12. 310 vezes 13 dividido por 13, 270 vezes 12 dividido por 11. Até aí nada de difícil. O problema é fazer essas contas no dia da prova. O que eu te aconselho? Olha só, isso aqui é fácil. Você já sabe, é 310. Porque é só cancelar o 13 com o 13, tá? Agora a gente vai comparar com aquela que a gente já sabe. Aqui, por exemplo, ó, 360. Olha aqui, essa aqui, 310 vezes 11 dividido por 12 vai dar menos do que 310. Com certeza. Essa aqui não é a mais eficiente, porque essa aqui é melhor. Tá? Já que eu estou multiplicando por um número e dividindo por um número maior. Tá? Isso aqui dá menos que 310. Eu não precisava nem fazer essa conta. Mas eu fiz aqui. Dá 284 e 17. Tá legal? Bom, essa aqui também, né? Ó, 270 vezes 12 dividido por 11 são números muito próximos, mas esse aqui talvez eu faria, tá? Só que isso aqui não vai dar muito maior que 270. Eu fiz 294 e 55, tá vendo? Nem chegou perto ali ainda. Bom, essa aqui vai dar menos do que 360. Quanto menos? Bom, 12 quinzeavos, se você simplificar por 3, é 4 quintos. 4 quintos é 80%, tá? 0,8. 80%, então é só eu tirar 20% aqui de 360. Eu vou ter 80% de 360. Bom, 10% de 360 é 36. 20% é o dobro, 72. Então, olha aqui, 360 menos 72 vai dar menos do que 300. Com certeza menos do que 310, tá? Isso vai dar 288, aproximadamente, tá? Ah, não, esse aqui é igual. Esse dá inteiro, tá? E esse aqui, a mesma coisa, mas aqui ficaria 7, né, dividido por 2. 7 sextos. É um pouquinho a mais do que 260. Com certeza não vai chegar a 310, tá? Isso aqui vai dar 303 e 34. Tá? Então, claro que a mais eficiente é essa aqui, a Mateira, que está na letra D. Então, recapitulando, eu montei os índices que ele falou, que ele ensinou no enunciado a calcular, e depois eu fui estimando os valores sem ter que fazer as contas. Esse é fácil. Esse aqui, razoavelmente fácil, só simplificar e lembrar que 4 quintos é o mesmo que 80%. Então eu calculei 10%, dobrei para fazer 20% e tirei de 360. Beleza. Esse aqui é menos do que 310, eu não precisava nem ter feito. E me restaram esse
e esse aqui, para eu calcular ou confiar na minha estimativa, de que isso não passaria muito de 260 e isso não passaria muito de 270, como a gente viu, tá? Número 6. Vamos lá. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram a R$200, então peraí que eu vou anotar isso aqui. Ó, 200 hotéis e os valores das diárias. R$200. B, R$300. C, R$400. E D, 600. Ok. R$600. Vamos continuar lendo. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Aí, tem esse gráfico aqui, ó, só que está 25%, aqui 10%, aqui está 25% e no C, 40%. Tá? O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nesta cidade é... Calma, olha só. Ele me disse que são 200 hotéis. Ele me disse que os preços estão aqui. E me disse a porcentagem de cada diária, ou seja, a porcentagem de hotéis que cobra aquela diária. Então, na verdade, fica fácil, porque 25% dos hotéis cobram a diária A. 25% de 200, tá legal? Vamos lá. Vai dar 50. Então, isso aqui, ó, é 50 hotéis, tá? 10%, 20 hotéis. Tá bom? Aqui vão ser 50 de novo. E aqui, 80, não é isso? Isso, 80. Tá, professor. E aí, você não resolveu nada? Resolvi sim, porque ele quer o valor mediano, ou seja, ele quer a mediana. E a mediana é o termo central. Então, eu tenho 50 hotéis cobrando 200, tenho 50 hotéis cobrando 30, eu tenho 80 hotéis cobrando 400 e tenho 20 hotéis cobrando 600. Eu consigo estimar o meio. Como são 200 hotéis, tá? O meio vai ser o 100 e o 101. Tá? Vão ser os dois termos centrais. Então eu tenho que ver o hotel 101, o hotel 100, somar e dividir por 2. Tá legal? Colocando em ordem crescente, eu vou ter 50 cobrando 200, mais 50 cobrando 300, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, para ficar mais didático. Se eu fosse fazer um rol com os valores das diárias, ficaria assim, ó. Rol, vou fazer crescente, tá bom? Ficaria assim. Ah, essa aqui é 7, tá aqui. Ó, o mais barato é 200. Aí depois vem 200 de novo, tananã. 200. Esse aqui tem 50 hotéis, 50 termos, tá? Aí vem o segundo mais barato, que é o B.
300, tananã, 300, ó. Aqui também tem 50 hotéis. Aí vem o terceiro mais barato, que é o C400. E aqui tem 80 hotéis. E por último, o mais caro de todos, que é o D, que custa 600. Tá lá, 600. E aqui eu tenho 20 hotéis. Eu nem precisava fazer isso aqui, é só para você entender, tá? Aqui estão os 200 hotéis. Até aqui tem 100. Esse aqui é o 100º hotel. Então, as diárias centrais aqui, ó, os termos centrais, são 300 e 400, de onde podemos concluir que a mediana é 300 mais 400 dividido por 2, 350 reais. Qual é a letra? Letra C. Tá legal? Agora é a 7. Eu vou ter que apagar porque a 7 é grande, então vou fazer um corte e volto já. Valeu? Bom, vamos lá, gente. Agora a questão 7. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra de talhões de suas propriedades. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados. E o valor obtido para o desvio padrão foi 90 kg por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare. A variância das produções dos talhões expressa em sacas por hectare ao quadrado é... Repara o seguinte, tá? Ele já te disse o que você tem que fazer. Ele quer a variância, mesmo que a gente não tenha visto ainda, tá? O que é variância? Ele te deu a unidade, saca por hectare ao quadrado. Então o que você tem que fazer? Pegar o desvio padrão, transformar as unidades, o desvio padrão é essa letra aqui, sigma, minúscula. Ele está em quilogramas por talhão. Então eu vou transformar ele para saca por talhão e elevar ao quadrado. Tá? Na próxima aula a gente vai ver que justamente a variância é o quadrado do desvio padrão. Então vamos lá. Vou pegar aqui. Ó, o desvio padrão ele é 90 kg por talhão, ou seja, para cada 30 mil metros quadrados. Bom, ele já me disse tudo que eu precisava saber. Se você simplificar isso aqui por 3, é o mesmo que 30 kg para cada 10 mil metros quadrados. 30 kg, bom, uma saca são 60 kg, então isso aqui é meia saca, né? É meia saca. E 10 mil é 1 hectare, tá aqui certinho, para cada 1 hectare. Ou seja, meia saca por hectare. Ah, entendi, professor. Então a variância, que é o quadrado do desvio padrão, é só eu fazer isso aqui, né? Isso vai dar 1/4 saca por hectare ao quadrado, tá? Ah, mas não tem essa resposta. Tem sim, é porque está em decimal. 1/4 é o mesmo que 0,25, tá bom? Letra E.
A gente não precisa se assustar com isso, porque você vai ver que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Mas, mesmo se você não soubesse isso, dava para fazer, porque ele te deu todas as dicas ali no enunciado. Número 8. Bom, uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificações de tendências climáticas ao longo de meses e anos. As medições ocorridas estão indicadas no quadro. Aí no quadro você tem esses valores aqui, ó, que eu já coloquei no rol, mas embaralhados. No primeiro dia foi 15,5 graus, no terceiro dia foi 14, sempre pulando, ele fez 15 dias, né? Então dia sim, dia não. Então no dia 1, 15,5, dia 3, 14, dia 5, 13,5 e assim por diante. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a... Por que eu botei em ordem? Porque eu sei que são 15 valores, então o termo central é a minha mediana, tá legal? O termo central é só você ir contando, vai dar 18, é esse cara aqui, tá legal? Então a minha mediana eu já sei que é 18 graus. Com isso você não consegue descobrir qual é a opção ainda, porque tem mais de uma. Não tem problema, vamos para o segundo mais fácil, que é a moda. A moda é aquele que mais repete. Se você observar, eu tenho 4, 3, 13,5, tá vendo aqui? E todos os outros são menos, então 13,5 é a minha moda. Só com isso você já descobre que a alternativa correta é a letra B, tá? Mas, se você for um cara curioso, para saber a temperatura média, é só somar isso tudo e dividir por 15. Eu fiz aqui para você, vai dar 17 graus Celsius, mas não precisa, tá? E a número 9? A número 9 diz o seguinte: Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português, conhecimentos gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos candidatos. Dados dos candidatos no concurso. Dados dos candidatos no concurso. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado, é. Então tem essa tabela aqui, ó, as notas em matemática, português, conhecimentos gerais, a média, a mediana, e esse aqui é o desvio padrão. Bom, a gente não viu ainda desvio padrão, mas não precisa necessariamente conhecer como calcular o desvio para saber interpretar esse desvio, que é muito mais importante para o Enem. O desvio padrão ele te diz quem é o candidato mais regular. Então, aquele que, quando estamos trabalhando com grandezas de mesma espécie, ou seja, que notas e notas, aquele que tiver o menor desvio padrão, necessariamente é aquele que tem pontuação mais regular. Isso fica bem claro aqui, ó. 14, 15, 16, tá vendo aqui? Esse aqui as notas são mais irregulares, tá vendo? Então, claro que o desvio padrão do Marco é menor e, portanto, ele foi o candidato escolhido, letra B. Uma curiosidade Bom, primeiro eu não precisava conhecer as notas, tá? Se ele me desse a média, eu já sabia que daria empate, porque a média foi igual. E os desvios, eu já saberia quem é o mais regular, aquele que tiver o menor desvio. Agora, uma curiosidade interessante é que se você, quando aprender a calcular o desvio padrão, fizer o desvio, não vai dar 0,32. Eu calculei e dá 0,82, tá? Não atrapalha em nada a questão, mas poderia, tá? Mas a gente sabe que o Enem quase nunca anula a questão, tá? Essa questão é do Enem e tem esse erro. Aqui deveria ser 0,82, aqui, ó.
tá? Mas não atrapalhou em nada. Eu vou dar um pause e já volto. Bom, pessoal, vamos nessa. As últimas 3 questões da lista, 10, 11 e 12. Número 10. Técnicos do órgão de trânsito recomendam velocidade de 80 km por hora no trecho de uma rodovia, onde encontram muitos acidentes. Para saber se os motoristas estavam cumprindo as recomendações, foi instalado um radar móvel no local. O aparelho registrou os seguintes resultados: percentuais relativos às velocidades dos veículos ao longo de 30 dias, conforme o gráfico. Então está aqui, esse gráfico aqui, que está ali. Determine a média de velocidade em quilômetros por hora dos veículos que trafegaram no local neste período. Cuidado, média das velocidades não é uma coisa que velocidade média, tá? Média das velocidades é somar todas as velocidades e dividir pelo número de carros, por exemplo. Velocidade média é um conceito da física, que é outra coisa totalmente diferente, tá? É lógico que em algumas situações a velocidade média coincide com a média das velocidades, mas não é sempre, tá? Bom, aqui ele quer uma média de todas as velocidades. Aqui ele me deu veículos em porcentagem, então 5% trafegaram a 50 por hora, 15% a 60 por hora, 20% dos veículos a 70 e assim por diante. Você pode pensar de 2 maneiras, tá? Primeiro que não importa a quantidade de veículos, tá? Por que não importa, professor? Porque eu sei que é uma quantidade relativa, 5%, a cada 100, 5 andaram a 50. Isso quer dizer que se fossem 100 carros, aqui seriam 5 carros. Se fossem 200, 10 carros. Isso quer dizer que eu posso assumir sem problema nenhum que foram 100 carros, tá? Porque isso não vai alterar a minha média. Ou trabalhar com os decimais, tanto faz. Como vocês preferem trabalhar sempre sem usar os decimais, eu vou fazer o seguinte, olha aqui. São 50 andando a 5, perdão, são 5 andando a 50. Então, seria, se eu fosse calcular a média, 50 mais 50 mais 50 mais 50, ou seja, 5 vezes 50. Mais a mesma coisa aqui, ó, 15 vezes 60, mais 20 vezes 70, mais 30 vezes 80, mais 20 vezes 90, mais, acho que não vai caber, 10 vezes 100, vou fazer assim, ó, mais 10 vezes 100, tá? Esse é o meu numerador, tá, professor? E aí? E aí que eu tenho que dividir pelo total de carros, dividido por 100. Tá bom? Eu estou assumindo que são 100 carros e que são 5 andando a 50. Então, 5 vezes 50, 15 vezes 60 e assim por diante. Isso facilita as nossas contas. Você podia trabalhar com 200 e usar 10, 30 e assim por diante. Mas é pior, eu acho, né? Calculando essa soma e depois dividindo por 100, você vai ter a média, que a gente representa por x barra. Está aqui, número 10, 77,5 quilômetros por hora, tá? Repara que a unidade está certa, porque aqui em cima eu tenho quilômetros por hora, né? 50 km por hora, 60 km por hora, vezes carro, dividido por carro. Então a unidade carro desaparece, fica só quilômetro por hora, tá? Se você quiser fazer da maneira formal, tá? Essa média seria calculada da seguinte maneira: 50 vezes 5% mais 15 vezes, 60 vezes 15% mais, tananã, é só ir até o final. Repara que da mesma forma vai ficar em cima 5 vezes 50, 15 vezes 60, e só botar um denominador só,
um 100 só para toda a parcela, para todas as parcelas, vai dar a mesma coisa. Tá legal? Essa questão foi da UERJ. E agora a questão 11 e 12 também da UERJ. E elas usam este histograma aqui. Isso aqui é um gráfico de colunas, porque as barras estão separadas, e isto é um histograma, porque as barras estão grudadas umas nas outras, tá? Vamos lá. Texto para as próximas duas questões. Após serem medidas as alturas dos alunos de uma turma, elaborou-se o histograma. Então está aqui as alturas e o número de alunos que tem aquela altura. Lembrando que no histograma eu tenho um intervalo de classe. O que é isso? 3 alunos têm entre 1,60 e 1,70. Eu não sei as alturas exatamente, mas eu sei que é entre 1,60 inclusive e 1,70 exclusive, porque o 1,70 pertence à próxima classe, à próxima barra. Então eu tenho 9 alunos com entre 1,70 e 1,80, tá bom? Muito bem. Então ele mediu as alturas e fez aquele gráfico ali. Os dados do histograma também podem ser representados em um gráfico de setores, que é esse aqui, tá? Muito bem. Calcule o maior ângulo central em graus deste gráfico de setores. Bom, ele quer descobrir quanto dá isso aqui, né? Esse ângulo alfa aqui. Esse ângulo alfa ele corresponde exatamente ao intervalo B, que vai de 1,70 a 1,80, ou seja, são 9, tá? Só que essa fração do círculo é exatamente a mesma fração que 9 corresponde do todo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o total de alunos. Quantos alunos? Vamos ver aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo mesmo, para não rabiscar, porque eu vou precisar. Não, vai ter que ser lá mesmo. Total de alunos. Bom, o total de alunos é só a gente somar, olha. São 3 com entre 1,60 e 1,70, mais 9 entre 1,70 e 1,80, mais 6, mais 2, tá? Bom, se você somar todos aqueles valores ali, a gente vai ter um total de 20 alunos, tá? Tá? Anota isso aqui, por quê? Porque o intervalo B, ele corresponde a 9/20 do total. São 9 alunos dentre todos os 20. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse ângulo alfa corresponde a 9/20 do ângulo total. Mas o ângulo total é 360. Então o ângulo alfa, ele é 9/20 de 360 graus. Tá legal? Só fazer aquela continha ali vai dar 162 graus. Tá? É assim que a gente constrói um gráfico de setores, tá? A gente calcula o tamanho daquele intervalo relativamente ao todo, como? Através de uma fração, quanto é que ele mede, quanto o todo mede, divide um pelo outro e multiplica por 360 para descobrir o ângulo central. Tá legal? Podia fazer isso com todos os outros também, mas a questão não pede, a gente não vai fazer. E a questão 12, tá? Que usa esse mesmo histograma aqui. Vamos lá. A questão 12 diz o seguinte: sabe-se que em um histograma, se uma reta x igual a x0 divide ao meio a área do polígono formado pelas barras retangulares, o valor x0 corresponde à mediana da distribuição dos dados. Calcule a mediana. Então ele me disse como calcular a mediana e pediu para eu calcular. Em sala a gente viu como calcular. Eu te expliquei como fazer isso. Mas não necessariamente todo mundo viu. Então o que a gente vai fazer? Ele fala que a mediana divide esse gráfico
em duas partes de mesma área. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a área, tá? Só que a área aqui é a área de 1, 2, 3, 4 retângulos. Moleza. Por exemplo, cada uma dessas bases aqui, ó, mede 0,1, ó. Então, a área do meu histograma, vai ser a área deste retângulo, que é base vezes altura, mais a área deste retângulo, que é base vezes altura, aqui, ó, base vezes 6, né? Tá lá, tá? Bom, a área do meu histograma vai dar 0,3 mais 0,9 mais 0,6 mais 0,2 igual a 2 unidades. Bom, eu tenho que descobrir uma reta que divida o gráfico em duas partes iguais, 1 e 1. Então, olha só, se você prestar atenção, este retângulo aqui, a área dele é 0,3. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, tem que ser azul. 0,3. E a área desse todo aqui, ó, é 0,9. Ora, 0,3 mais 0,9 já passou de 1. Vai dar 1,2. Como eu tenho que traçar uma reta vertical que divida o gráfico em duas partes, cada uma valendo uma unidade de área, então eu tenho que traçar uma reta aqui, ó, bem aqui no meio, ó. De modo que esse 0,9 fique 0,7, 0,2. Agora sim, ó, 0,3 mais 0,7, uma unidade inteira de área. Tá legal? Tudo que eu tenho que saber é quem é essa reta aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de x. E eu sei que base vezes altura tem que dar 0,7. Tá legal? Isso me dá que o x é 0,7 dividido por 9. Bom, 7 nonos, a gente viu lá no nono ano, que é 0,777777. Então, como eu tenho um zero na frente, é 0,07777. Tá, professor, e aí? Bom, x, eu chamei de x esse pedacinho aqui. Tá legal? Então, quem é a minha mediana? A minha mediana, bom, até aqui tem 1,7. Daqui para cá tem 0,07. Então, a minha mediana vai ser 1,70, que é até aqui, mais o x. Que é 1,777, tananã. Tá legal? Com isso a gente encerra a lista 9, né, que é a lista de estatística 1. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você fala comigo, pode deixar nos comentários, alguma coisa do tipo. Nós estamos trabalhando com muita improvisação, eu estou em casa, então é isso. O quadro é pequeno, a luz é ruim, mas a gente vai se adequando, valeu? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!